Queridos, eu vou trazer uma meditação agora a respeito de uma coisa que tem a ver com a gente no cotidiano. E a gente já foi tão abençoado hoje, Deus já falou tanto aqui, que o que eu vou falar aqui agora não sei nem que eu vou conseguir abençoar, né? Foi tanta bênção. Eu estou aqui com o meu computador, computador que eu uso todo dia para várias coisas, para me comunicar, para trabalhar, para registrar coisas importantes. Esse computador é o computador que eu escrevo os livros, é o computador que eu monto treinamento, capacitação para liderança, é esse computador que me ajuda a montar as mensagens. Eu sempre uso aqui um outro dispositivo, o iPad, para me pregar com ele. O meu celular está aqui também. Olha só que doideira, né? Você está assim igual eu? Você está conectado? A sua vida, ela é desse jeito? Quem entrou no WhatsApp hoje, levanta a mão aí. Quem usou o WhatsApp? Eu quero saber quem não usou o WhatsApp hoje. Pastor, graças a Deus, hoje o WhatsApp não me pegou. Ninguém? Não, tem que ter alguém. Tem que ser. Tem lá. Oh, aleluia, nós fomos salvos por um. Tem um rapaz aí que não usou o WhatsApp hoje. Aconteceu que o seu equipamento quebrou, querido? Você está sem... A gente está assim, tecnológico e só, né? E esses equipamentos todos, eles trouxeram muitas facilidades. Eu vim de Uber para cá, e quando eu usei o aplicativo aqui, eu chamei o Uber, eu acompanhei toda a movimentação dele, eu descobri ali que em 5 minutos ele estaria em frente à minha casa, e eu acompanhei o trajeto, e 5 minutos realmente ele estava lá, e ali já tinha o nome do cara. É um negócio, esse tempo nosso, se meu avô tivesse vivo, ele não ia entender nada. Mas, né? O tempo dele, quando ele morreu, não tinha nada disso, e os tempos mudaram, as coisas mudaram, mas tem algumas coisas que não mudam. E é sobre as coisas que não mudam que eu quero falar hoje. Eu não quero falar sobre tecnologia, eu quero usar a tecnologia como um exemplo, eu quero usar os meus computadores como um exemplo, eu quero falar sobre esse jeitão de ser, esse estilo de vida, um comportamento de fato curtir as coisas que têm que ser curtidas. Querido, eu entro ali no Facebook. Se você entrar no Facebook aí, olha, eu já mandei foto do culto, eu mandei foto da Camila, já mandei foto, Mário, mandei também, mandei pastores, olha quem está no culto aqui, e eu já mandei o culto. Eu já mandei para um monte de gente, eu acho que aproximadamente aí umas 300 pessoas receberam o culto aqui, agora, acontecendo ao vivo, porque eu quero compartilhar essa bênção aqui, e eu usei a tecnologia ali, e eu já mandei, falei, gente, segura a onda aí, olha só, assista o testemunho aí, olha o que a Camila está falando, veja bem, olha a Isolete, o Mário aqui, e eu estou ali, querendo compartilhar, diz para você alguma coisa, compartilhar? Diz. Eu quero compartilhar as coisas que são apaixonantes no meu coração. Porque um dia o Senhor entrou na minha história, e João 8,32 diz assim: Márcio, você vai conhecer a verdade, e a verdade vai mudar a sua história e vai libertar você. Conhecereis a verdade, e a verdade libertará. O que significa para você essa verdade? Você está curtindo a verdade? Você curte, você compartilha a verdade? Porque eu curto e eu compartilho a verdade do Senhor. No Twitter, no Facebook, no Instagram e mais o que tiver. Por e-mail, seja lá como for, tem alguma coisa que vale muito a pena ser compartilhado. Primeira coisa que eu coloquei aqui que a gente precisa curtir, e precisa curtir todo dia, é o conhecimento da palavra de Deus. Eu tô agora, nesse período, eu estou lendo o livro de 1 Coríntios. Eu estou estudando 1 Coríntios. Eu fui arrebatado essa semana por Paulo, no livro de 1 Coríntios, e ele fala sobre o conhecimento. E é interessante quando você começa a ler a palavra de Deus, e você começa a enxergar, e entender, e ser relembrado de coisas que um dia você já foi ministrado na palavra de Deus, e todo aquele conhecimento. E eu li um trechinho de Coríntios, de 1 Coríntios, em especial ali,
no capítulo 5, eu li um trechinho, e aquele trechinho me chamou a atenção. Falei, cara, isso aqui é fundamental para a minha vida. Aí eu continuei lendo. Quando eu cheguei no capítulo 8 de 1 Coríntios, eu estava lendo ali aqueles ensinamentos de 1 Coríntios na minha Bíblia, e lendo aquelas verdades ali, e o meu coração, ele foi se enchendo, e eu fiz uma pergunta muito simples para mim mesmo: quando é que eu vou parar de ler alguns textos que eu já li tantas vezes, e vou perder essa impressão, parece que foi a primeira vez que eu li, de me saltar aos olhos algumas coisas pesadas. Eu estava lendo o capítulo 7, ainda no capítulo 5, e ele estava falando sobre pessoas no nosso meio que são usadas por Satanás. Aí tem uma palavra dura, pensa numa palavra dura, e ele fala assim: pega essas pessoas e entregue para Satanás. Eu falei, Jesus amado. Aí eu continuei lendo, se eu não me engano foi no capítulo 8, ele falou assim, algumas pessoas que o anjo destruidor. Quando eu li, Esther, você vai me entender, quando eu li anjo destruidor, sabe que a primeira coisa que veio à mente, está falando de Satanás? Será que a Bíblia está falando de Satanás? Aí, Esther, a minha curiosidade, eu já fui lá, peguei os comentários, e às vezes a gente vai para o comentário com uma sede, né? Aí você chega lá no comentário, Esther, o comentário não está falando nada sobre o anjo destruidor. Eu falei, como é que o livro está falando, a Bíblia cita o anjo destruidor e o comentarista não me comenta nada? Não é possível. Pastor Edmilson, o senhor vive isso às vezes? Eu fui para a internet, fui para alguns sites de pesquisa, aí consegui achar um material e comecei a ler sobre a citação do anjo destruidor. E me veio umas percepções que eu não tinha, Esther. Eu aprendi uma coisa nova, pastor Edmilson: conhecimento. Eu nunca tinha lido aquele texto e me atentado. O anjo destruidor sempre passou batido, mas de repente eu vou lá na pesquisa para tentar conhecer, entender um pouquinho mais sobre o anjo destruidor. Que raio de anjo que é esse? Né? Porque a gente pensa em anjo, quando você pensa em anjo, você não pensa uma coisa bacana, bonita, aí vem Coríntios e fala anjo destruidor, você fala, meu Deus, deixa eu ver de perto. Conhecimento da palavra de Deus. A gente precisa aprender a curtir. Você curte tanta coisa. Você curte a foto, você curte a viagem de alguém, você curte tantas coisas ali no Instagram ou no Facebook. Você precisa aprender a curtir o conhecimento. Você precisa aprender a curtir o conhecer mais de Deus, o experimentar coisas novas com Deus. Está na hora da gente começar a curtir essa coisa todo dia. Se você não está curtindo a palavra de Deus todo dia, eu tenho um desafio para você hoje, querido. Muda de atitude, aproveita. Hoje é dia 10, estou certo no calendário? Estou meio perdido, mas é 10, né? Hoje é dia 10. Estamos começando, é o 10º dia do ano. Ainda tem dia para caramba esse ano. Dá para você começar a desafiar a sua mente a todos os dias curtir o conhecimento através da palavra, da intimidade com Deus. Nós precisamos curtir o conhecimento, precisamos curtir a verdade. Se a Bíblia diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará, eu preciso curtir esse negócio todo dia. Nem sempre é fácil encararmos a verdade de nós mesmos, das nossas limitações, dos nossos erros, mas quanto mais a palavra de Deus, quanto mais Cristo, que é a verdade, quanto mais dele eu tenho na minha vida, mais a minha vida é confrontada. Eu olho para Jesus e olho para mim e falo, gente, como eu sou feinho, como o meu coração é enganoso, como eu tenho possibilidades que não são boas. Mas quanto mais eu olho para Cristo, mais o meu comportamento muda. Quanto mais eu tenho intimidade com a verdade, quanto mais curtida eu der na palavra de Deus, mais semelhante e próximo de Cristo eu sou. Não tem outro jeito. Ninguém vai ficar melhor pela quantidade de seriados que você assiste lá no Netflix, ou seja, qual for o canal, o programa, o aplicativo. Ninguém vai ficar mais verdadeiro pela quantidade de imagens que você conseguiu visualizar um dia, seja que veio pelo seu WhatsApp.
seja no Facebook, seja no Instagram, seja no Twitter, seja lá onde for. Nós temos que curtir a verdade. Se Jesus falou que a verdade liberta, nós precisamos nos apegar. Jesus falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém chega ao Pai, ninguém vai passar uma eternidade ao lado do Pai, se não for por Jesus. Querido, você não vai crescer verdadeiramente se não for através de Jesus. Então está na hora de curtir Jesus. Você precisa curtir todos os dias essa liberdade, o ser livre, a libertação. Está associada aqui à liberdade do Espírito. A liberdade que você tem na sua alma, no seu coração, que só Cristo pode proporcionar. Todas as pessoas que estão aqui, que tiveram uma experiência profunda e real com Cristo, sabem o que eu estou falando. Se você está aqui e você ainda não colocou a sua vida à disposição de Jesus, você não está conseguindo captar o que eu estou falando. Antigamente, quem é muito antigo na igreja, ouviu muito uma ilustração bem antiga. Eu lembro dessa ilustração na minha infância, lembro como se fosse hoje os pastores usando como exemplo uma fruta. Eu lembro que um pastor, que ele gostava muito de goiaba, ele levou uma goiaba, e ele pregou com aquela, falando da goiaba, ele falou assim, ó: nenhuma pessoa que comeu goiaba sabe como é que é o gosto da goiaba. Nenhuma pessoa que comeu laranja Bahia importada, né? Ó, que sabe como é bom laranja Bahia. Pô, eu sou apaixonado por laranja Bahia. A importada mais ainda. Eu troço doce. Eu não sei se aquilo é, né? Botam açúcar, injetam açúcar com agulhinha, mas é bom. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Se você nunca comeu goiaba, você não sabe o que é goiaba. Se você já comeu goiaba, você sabe o gosto da goiaba. Jesus é mais ou menos assim. A liberdade que nós provamos em Cristo, nós temos através da transformação em Jesus Cristo. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Eu preciso curtir a liberdade que eu tenho em Cristo Jesus. A Bíblia diz que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Mas se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente serei livre. Se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente serei livre. Querido, eu curto e compartilho muito ser amigo de Deus. Não tem nada mais precioso do que ser amigo de Deus. Um dos primeiros personagens que a Bíblia cita, lá nos primórdios, lá naqueles que são os patriarcas do cristianismo, a nossa história primeira, a história da igreja, de um povo que Deus escolheu, que começa lá atrás com Abraão. Depois você vai ver a intimidade de Deus com Abraão. Depois a Bíblia vai falar de Moisés, e Moisés tem um texto que ainda vai dizer com todas as palavras que ele era amigo de Deus. Que coisa mais preciosa do que você ter o seu nome associado a ser amigo de Deus? Você tem um companheiro, você tem alguém que você divide as coisas, que você fala, que interage, que fala com você. Eu curto demais esse negócio de ser amigo de Deus. E é uma amizade, quando a gente pensa no que Deus fez pela nossa vida, é uma amizade que a gente não vai conseguir jamais retribuir aquilo que Deus fez por nós. Às vezes eu vou almoçar com o pastor Edmilson e ele paga o meu almoço. O pastor Edmilson é demais. Mas depois eu volto, eu falo, hoje eu pago. Da última vez você pagou. É bom demais almoçar com ele. É bom demais quando ele paga. Pensa um negócio bom. Mas a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Na amizade com Deus, nós precisamos ter um propósito.
Meu propósito é alegrar o coração de Deus com a minha atitude, com o meu testemunho, com a minha vida, com o meu serviço, com o meu trabalho. Deus é amigo. E eu quero servir, e eu quero curtir, e eu quero compartilhar o ser amigo de Deus. Se tem uma coisa que vale a pena, é ser amigo de Deus. A Bíblia diz que ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, diz aqui o Senhor, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês são meus amigos, o Senhor Jesus diz aqui. Eu curto demais e tenho compartilhado a alegria que o Senhor tem colocado no meu coração e na minha vida. O desejo que eu tenho de servir a esse Deus. A alegria que o Espírito Santo me oferece, ninguém mais oferece. A alegria da confiança. Os testemunhos que nós ouvimos aqui, são 2 testemunhos aqui, de pessoas com coração tremendamente grato a Deus. Pessoas que, mas olha, eu tenho certeza absoluta que a Camila e a família dela nunca abriram mão da fé deles no período que a enfermidade estava lá. Que os exames, os diagnósticos, as conversas com os médicos não eram tão boas de ser ouvido. Mas o Deus dessa família, não é? Continuou sendo o mesmo Deus. Deus continuou sendo amigo, continuou sendo servido, adorado. Coração da Camila crescendo, uma criança crescendo e aprendendo sobre um Deus que, quando a enfermidade está lá, ele está do mesmo tamanho. Não mudou o tamanho. Que no dia anterior, que o Mário estava crente, que ele estava nos trinques, em cima, de repente o corpo dele dá uma reagida estranha, comportamento meio, né? E ele está lá naquele hospital e com urgência vai correndo para a mesa de cirurgia. A fé, a alegria que o Espírito Santo oferece é muito grande, muito grande. Eu já compartilhei com vocês um funeral que eu fiz e que eu fui tremendamente impactado por uma mãe. Era uma criança de 4 anos de idade, uma criança saudável. O nome dessa criança era Júnior. E essa criança era uma criança saudável. E essa criança foi cometida por uma doença chamada hepatite. De repente, essa criança começou a apresentar um amarelão nos olhos e os pais levaram para o médico falou, essa criança está com hepatite. Por alguma razão. Quem já teve hepatite aqui, ou alguns até pode ter hepatite. Tem alguém que já teve? Levanta a mão. Uma irmã minha teve hepatite. E eu lembro do cuidado, eu lembro do repouso absoluto, eu lembro da alimentação totalmente diferente de tudo que a gente não podia comer, a maioria das coisas que a gente come. Eu lembro daqueles dias difíceis ali, a minha irmã ainda era criança, e Deus restaurou, a saúde passou, e ficou aquela imagem, aquelas dificuldades ali dos meus pais cuidando da minha irmã, porque ela era criança, então precisa segurar uma criança que está com o fígado sem nenhuma condição dos movimentos bruscos que uma criança gosta muito de fazer. Eu lembro de tudo isso, está aqui, está gravado. Você que levantou a mão, que você teve esse tipo de hepatite, você sabe disso. Mas essa criança que eu estou falando, em poucos dias, a hepatite foi evoluindo e os medicamentos não funcionaram. E a criança veio a falecer. Uma criança de 4 anos que nunca teve um probleminha de saúde. Nem bronquite, que aqui em Curitiba, né, as crianças conhecem bem. Nem isso. Aquela criança morreu. Filhinho amado, querido, quartinho, bicicletinha, tudo lá. Agora não tem mais a criança. Tem o quartinho dele, tem os brinquedinhos dele, tem a bicicletinha dele, mas não tem mais ele. O Júnior, aquela criança. E eu lembro que naquele funeral, doído, as irmãs, adolescente, chorando muito. Ele era aquele
aquela raspinha do tacho, sabe? Aquela criancinha que vem já, que os irmãozinhos já são maiorzinhos. E aí o pastor, a hora que ia fechar o caixão, chamou a mãe para orar. Aí eu não conhecia tanto aquela mãe, conheço a família. A gente se relacionava com a família, mas não tinha tanta intimidade. Sabe quando você fala assim, o que o pastor está fazendo? Esse pastor é maluco. Pensa um pastor maluco, chamar essa mãe para falar. Nitidamente, se olhava para ela, você via aquele rosto descompensado, de muito choro, tentando sobreviver àquele momento difícil. Aquela mulher foi lá daquele caixão e ela falou, eu quero só fazer uma oração. Aí ela começou a orar. Quando ela começou a orar, ela começou a agradecer por coisas tão bobas, naturais de uma criança. E ela foi vindo, Senhor, e agradecia pelo jeitinho dele, pela maneira, pelo jeitinho que ele dormia, pela vozinha dele. Ela começou, e ela ia orando, e numa firmeza. E ela foi, tudo que ela teve para falar, e ela deve ter orado uns 20 minutos. Era palavras de gratidão a Deus. E ela terminou agradecendo a Deus pelos 4 anos que Deus permitiu o Júnior ser dela. E ela falou, agora ele é seu. Mas eu te agradeço. Eu falei, Jesus amado. Eu poderia falar de outros funerais que eu fui. Eu poderia falar de outras pessoas que eu tive que, às vezes, até me aquietar e me calar. Pessoas questionando Deus por causa da morte de um idoso. Um idoso. 87 anos de vida. A filha, que Deus é esse que levou meu pai? Uma vida inteira. E não entende nada de Deus. O Júnior, tão amado por Deus. 4 anos de vida é tanto tempo quando a gente pensa em vida eterna. Mas eu curto esse Deus. Eu curto porque aquela mãe tinha alegria. Ela sabia o que era alegria. Eu não estou falando de festa. Eu estou falando de convicção, de certeza. Eu curto. Nos momentos de luta, saber que eu tenho um Deus. Tem que curtir. Mas curte lá quantas vezes você puder. Um Deus que nos dias mais terríveis e difíceis da sua vida, Ele estava lá. Se você teve perda significativa, como aquela família teve do Júnior, talvez seja a sua história. Tem alguma mãe aqui que perdeu o seu filho, algum pai que perdeu o seu filho. Você pode curtir um Deus que recolheu e guardou o seu filho. A alegria do Senhor é uma coisa tremenda. A verdadeira felicidade não vem de se fazer o que se quer. Olha a palavra de Deus. A verdadeira felicidade vem de se fazer o que é certo, segundo a direção de Deus, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Romanos 14, 17. Isso é alegria. Isso é verdadeira felicidade. Andar com Deus. Curtir Deus. Curtir intimidade. Eu curto ter encontrado sentido para a minha vida, razão para a minha vida. Minha vida tem razão. Algumas pessoas que a gente pergunta e fala, querido, qual é o plano? Qual é o projeto de vida? O que você pretende fazer mais? Quantos anos você tem? Estou com 80, pastor. Tá, 80 anos. O que você pretende fazer mais? Tem alguns que apresentam o projeto. Tem outros que falam, pastor, já vivi bastante. Mas tem alguns que têm 20, que têm 15. Você fala, qual é o projeto? Que projeto? O que é projeto? Deus não te colocou aqui à toa. Ele não te colocou na família que você pertence por um acaso. Ele não permitiu você fazer parte dessa igreja porque ele não tinha outra igreja melhor. Ele tem muitas outras igrejas melhores, eu não tenho dúvida disso. Mas ele colocou você aqui porque ele tem um plano para você, querido. Ele tem um projeto. Ele colocou você naquela empresa, não é para você amaldiçoar aquela empresa, para você viver feliz e contente. E falar assim, eu
ter uma convicção. Eu não estou aqui só para ter esse salário, essa posição ou esse cargo. Eu estou aqui porque Deus tem um projeto. Eu sei qual é o sentido da minha vida. Eu sei como que eu quero viver os dias que Deus me permitir viver. Eu não sei quantos são. Aliás, ninguém sabe. Ninguém aqui sabe. Mas eu curto esse negócio de saber que os meus dias vão ser vividos na presença de Jesus, servindo Ele, quanto eu puder. Tenho muita saudade de um discipulador chamado Avelino Ferreira. Foi pastor na nossa igreja aqui por muitos anos. Veio missionário de Portugal, veio para o Brasil e viveu os últimos 40 anos dele no Brasil. E dos últimos 40 anos, vários foram vividos aqui como pastor da nossa igreja. E morreu, né, aqui na nossa igreja, se eu não me engano, aproximadamente 4 anos atrás. Pastor Avelino, 80 anos, fazia parte da equipe pastoral. 82, 83 anos, fazia parte da equipe pastoral. 83 para 84, o pastor Avelino teve alguma dificuldade. Ele não pôde mais estar conosco, a saúde dele já não permitiu ele estar conosco. Mas até os 83, 84, o pastor Avelino participava. Pastor Avelino, a carga, a jornada dos pastores, ele acompanhava toda ela. Nós íamos para acampamento, às vezes começava a trabalhar 8 horas da manhã nos planejamentos da igreja, terminávamos 11 horas da noite, o pastor Avelino estava lá. De vez em quando ele dava uma cochilada na reunião. Mas acordava já dando pitaco, né? Ditando as regras, líder como ele era. Enquanto as perninhas dele aguentam, porque ele era pequenininho. Enquanto as perninhas do pastor Avelino aguentaram, aquele homem serviu ao Senhor trabalhando. Quando não aguentaram, ele foi para uma cama. Não perdeu o humor, não perdeu a alegria, não perdeu a capacidade de ser um intercessor da igreja. Quando você ia visitar ele, era uma aula, era uma experiência ímpar, era um desafio. Levava a dura do mesmo jeito, porque ele gostava de dar dura. Pastor Avelino vigiava os pastores. Ele amava servir ao Senhor. Um dia, no dia da minha folga, eu vim para cá. Um homem que curtiu Jesus e curtiu a igreja. Eu vim para a igreja para pegar alguma coisa, que eu não lembro exatamente, mas eu vim aqui com o meu carro, parei, e quando eu fui entrando, encontrei o pastor Avelino na recepção. E o pastor Avelino falou assim: pastor Tunala, hoje não é a sua folga? Aí eu falei: folga não é o dia de descanso? Aí eu falei: Aí ele falou: e o que você está fazendo aqui? Eu falei: pastor, eu vim aqui só para pegar um documento. Aí ele falou: então vamos lá. Aí ele foi comigo até o meu gabinete, eu peguei o documento, ele me acompanhou até lá fora, foi até o meu carro lá fora. Aí, quando eu estava entrando no meu carro, assim, aí ele falou, ele falava assim: camarada, falava camarada, ouça aqui que eu tenho para falar. Dia da folga é o dia da sua família. A igreja tem todos os outros dias. Esse dia você fica em casa, você cuida da sua família, você fica com a sua esposa, e daqui a pouco eu estou ligando para a dona Márcia para saber se você foi para casa mesmo. O homem curtia trabalho, curtia a igreja, curtia servir, curtia liderar, curtia Jesus, e a gente tem saudade dele e a gente aprendeu muito com ele. Gente assim sabe o que é servir e sabe o que é encontrar a verdadeira felicidade. Na semana que ele morreu, eu fui visitar ele, de tantas visitas que eu fui. E eu cheguei e eu brinquei com ele. Eu estava na cama, já não levantava mais, já estava aí indo para 3 anos na cama. E eu falei para ele assim: pastor Avelino, o senhor não acha que já está na hora de ir embora? Né? Tinha muita liberdade com o pastor Avelino. Aí ele olhou para mim e falou assim: pastor Tunala, se você quer ir, pode passar à minha frente. Ele morreu naquela semana. Morreu da forma mais... A cuidadora acordou de manhã, passou, ele estava deitadinho, do jeito que ele dorme, viradinho para o canto. Ela voltou, ele está deitadinho, ela falou: pastor Avelino nessa hora já, normalmente, já está acordado. Ela foi mexer nele, ele estava morto. O Senhor passou por lá, falou: Avelino, eu sei que você não quer ir,
Mas vamos embora, rapaz. Chega. O Senhor é tremendo. Eu curto um Deus que trata os seus servos com dignidade, com amor. Eu curto viver sem medo. Talvez você está aqui, na realidade você tem experimentado toda sorte de medo. Você tem experimentado uma vida onde a sua confiança não é plena no Senhor. Viver sem medo é confiar no Senhor. A palavra de Deus em João 14 diz, o Senhor diz, eu deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenha medo. João 14, 27. Esse texto de João 14 é um texto de esperança que fala de um lugar que Deus tem preparado lá no céu quando a gente vai embora. Pastor Avelino, o Senhor falou para ele, rapaz, não se preocupe, eu preparei um lugar para você. Pastor Avelino, eu quero ficar aqui mais um pouco, né? Pastor Avelino falava assim, eu vou passar a eternidade no céu, dá para ficar aqui mais um pouco. Espirituoso, mas não significa que ele tinha medo de morrer. Podemos viver sem medo, podemos nos libertar de todo e qualquer medo, de perigo, de espada, de violência. Podemos viver no trabalho e não ser machucados e feridos com o medo de perder o trabalho. Podemos chegar no final do mês, pagar as nossas contas, não ficar desesperados. Será que o mês que vem vai ter dinheiro para pagar as contas? Querido, viva uma vida de integridade, ande com Deus, confie em Deus. Seja leal em todas as coisas e viva sem medo. Eu curto viver sem medo. Eu quero compartilhar, viver desse jeito. O nosso coração é enganoso. O nosso coração, queridos, às vezes a gente ouve a voz de Satanás, mas não ouve a voz de Deus. Às vezes o diabo, a Bíblia diz que ele é mentiroso, ele é enganador. Às vezes ele fala a verdade. Às vezes ele está fazendo uma acusação que é verdadeira. Está acusando o nosso pecado. O diabo também fala a verdade. Mas presta atenção. Você precisa de um conselheiro. E esse conselheiro, pode ter certeza, não é Satanás. É Jesus. É com ele que você precisa viver. Eu curto a salvação que recebi em Jesus, que me garante vida eterna. Se tem uma convicção que eu tenho, é que se eu morrer hoje, eu vou para a presença de Deus. Se tem uma convicção que eu tenho, é que se alguma coisa acontecer comigo, eu vou fechar os meus olhos aqui, vou abrir os meus olhos na presença de Deus. Por quê? Porque eu sou perfeito? Não, querido. Porque Cristo Jesus morreu na cruz pelos meus pecados e me libertou. Mas eu vou para a presença de Deus, porque eu tomei uma decisão muito clara e objetiva na minha vida de curtir Jesus Cristo verdadeiramente no meu coração. Eu curto esse Jesus. Eu curto a salvação que Ele me ofereceu. Um dia, Ele perguntou para mim, o Espírito Santo falou comigo, Ele falou, você vai curtir? Eu falei, eu vou curtir. Aí Ele falou, agora você, além de curtir, você vai compartilhar também. Ide e pregar o Evangelho. Aquilo que aconteceu com você, como Ele falou para o Gadareno. Gadareno queria ir atrás de Jesus, Jesus não vai lá, querido. Conta tudo que aconteceu com você, para a sua família, para os seus. Compartilhar o amor de Deus. A mulher samaritana saiu igual uma doida daquele poço para compartilhar o amor de Jesus. Às vezes a gente curte tudo num dia, mas a gente não para curtir a presença desse Deus, não para curtir a intimidade com Deus, a gente não para curtir as coisas que Deus fez. A gente curte aqui, curte ali, e eu nem falei e nem quero falar das pessoas que ao invés de curtir, ainda extravasa a sua raiva, a sua fúria na rede social. Que é um outro assunto, um outro tema. Tem muita coisa para ser curtida. E eu queria desafiar você a sair daqui, querido, dependente se você é antenado ou não, se você é cheio de equipamento ou não, e você começar a curtir a presença de Deus de todas as maneiras. Queridos, se você entrar nos seus aplicativos aí, se você entrar no seu equipamento,
A internet tem tanta coisa linda para você, tanta coisa boa. A mensagem que eu estou pregando aqui agora, tem pessoas que vão ouvir em tantos lugares. Às vezes eu viajo por aí, as pessoas comentam a mensagem que nós pregamos aqui. Nós temos um acesso grande, graças a Deus, às nossas palavras. Quando eu chego na minha casa, às vezes eu quero ser ministrado, tem alguma coisa que está pegando no meu coração. Eu vou lá, eu tenho meus pastores, meus irmãos, gente que eu gosto de ouvir. Aí eu vou lá, ouvir a mensagem através de um podcast, através de um... Meu coração vai ser ministrado. No final ainda vou curtir ainda aquele pastor, a mensagem dele. Querido, aprenda a curtir as coisas que realmente têm valor. Não seja uma pessoa que fica por aí curtindo a conversa inadequada. Não fica por aí curtindo a fofoca lá das mulheres ou dos homens. Não fica por aí curtindo o jeito desrespeitoso que algumas servos do Senhor Jesus, usando a internet de uma forma melhor. Usando a internet até para testemunhar daquilo que você acredita. Então, não deixa de ser verdadeiramente um discípulo de Jesus no dia a dia. Começa a curtir essas coisas. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Eu sei que às vezes o coração do homem é enganoso. Perguntei para uma pessoa essa semana, qual foi o texto que você leu hoje? Aí ele falou assim, pastor, hoje não deu, hoje não tive tempo. Então tá, quero o texto que você leu ontem. Que texto que você leu ontem? Porque às vezes, né, a gente pega na veia. Ah, pastor, ontem, não, ontem tá bom, tudo bem, vamos para onde ontem. Quero saber que texto que você leu essa semana. Porque se você está curtindo a verdade, se você curte Jesus, você está lá. Aí fala assim, pastor, eu li Atos, pastor, eu li Romanos, pastor, eu li a história de Gideão, eu li Juízes, pastor, eu li a história de Esther. Que texto que você lê hoje? Você está curtindo a palavra? Tá, eu quero saber o que o Senhor Jesus falou essa semana. Você gastou tempo essa semana com Jesus? Você dobrou os seus joelhos bem de manhãzinha, antes de sair para trabalhar? Então, fala aí. Qual foi a mensagem que Jesus falou no seu coração que você curtiu? Meteu o dedão lá e falou, essa eu vou curtir. Qual foi a mensagem que você compartilhou? Porque nós vamos ser antenados, querido. Mas não é com o Facebook não, é com o Senhor. O Facebook é só um instrumento para a gente poder compartilhar. Nós vamos curtir a presença do Espírito Santo de Deus. Não é o Twitter, ou a frase desse ou daquele que você segue no Twitter. Você vai curtir o Espírito Santo ser derramado na sua casa, seus filhos sendo tomados pelo Espírito Santo de Deus. Você vai curtir, sabe o que você vai curtir? Impor as mãos sobre as pessoas. Cara, se tem um momento maravilhoso nesse culto aqui, é a intercessão. A hora que vocês vêm aqui na frente aqui, vocês acham que vocês são abençoados? Vocês não são não, abençoados somos nós. Abençoado é a oportunidade de ouvir a dor, a luta, o filho, o esposo, o casamento, a enfermidade, e falar com Deus sobre essas pessoas. Esse é o momento nobre desse culto aqui, não é a palavra, não é a intercessão. E sabe o que é mais gostoso de curtir? É quando as pessoas vêm aqui, os menos tímidos, para contar que aquele pedido, aquela enfermidade, aquela situação na vida profissional foi, o Senhor abriu as mãos maravilhosas dele e abençoou. Eu quero curtir isso. Feche seus olhos. Aonde você está? Eu queria que você levantasse a mão aí, reconhecendo que você precisa aprender a curtir mais as coisas de Deus. Pastor, eu tenho que curtir mais as coisas de Deus. Eu tenho curtido um monte de coisa no Facebook. Eu estou curtindo um monte de coisa lá no Instagram. Eu fico seguindo um monte de gente doida lá no Twitter, mas eu não estou de fato seguindo a Jesus. Eu não estou compartilhando Cristo através da minha vida. Eu não estou curtindo andar com Jesus, falar com Jesus,
lê a palavra de Deus, eu preciso curtir isso. Levanta a sua mão que eu quero orar por você. Em nome de Jesus, vamos orar. Feche seus olhos. Pai amado, eu sei que o Senhor é um Deus misericordioso. Eu sei que o Senhor foi aquele quem nos possibilitou ter a vida que nós temos. Eu sei que se nós somos brasileiros, se nós pertencemos a essa igreja, que é a Igreja Batista do Bacaxeri, ou qualquer outra igreja, foi o Senhor que nos permitiu. Se nós trabalhamos nessa ou naquela empresa, é porque o Senhor nos permitiu. Se eu tenho uma casa, uma família, eu tenho filhos, eu tenho esposa, eu tenho esposo, é porque o Senhor permitiu. Porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias se renovam a cada manhã, e eu curto demais servir a um Deus que a cada manhã Ele renova as misericórdias dEle para com a minha vida. Mas eu também, Deus, quero reconhecer que às vezes nós falhamos, que às vezes nós curtimos um monte de coisa inútil e deixamos de curtir a Tua palavra. Curtimos um monte de coisa inútil, gastamos tanto tempo com muitas coisas inúteis, mas não somos capazes de gastar um tempo na Tua presença. Como o Senhor mesmo um dia chamou a atenção dos discípulos: nem uma hora pudestes labutar comigo, estar comigo, orar comigo, clamar comigo, interceder comigo. Às vezes nós não temos essa hora, Senhor. Nós temos horas para gastar no nosso WhatsApp. Às vezes nós temos horas para gastar ali no Facebook. Mas nós não temos minutos para gastar com a Tua palavra. Nos perdoa e nos ensina e coloca no nosso coração um desejo ardente e profundo. A minha oração é para que cada pessoa aqui seja dominada, Deus, de um desejo profundo, de um desejo que é fruto de um avivamento. O Senhor é o único que pode transformar um momento de leitura da Bíblia num momento de intimidade cheia de prazer no nosso coração. O Senhor é o único que pode nos capacitar a passar um tempo de joelhos e não sentir dores nos nossos joelhos por não estarmos acostumados, mas ter prazer e nos faltar vontade, Deus, nos faltar vontade de parar, querer continuar. O Senhor é aquele que pode nos ensinar de fato a curtir o Teu amor, a Tua presença, a Tua salvação, a curtir estar contigo, a curtir todas as bênçãos que o Senhor derrama, a agradecer, compartilhar e agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito de bom. O Senhor é o Deus da sustentação. E se estamos aqui hoje, se estamos com a nossa família, se estamos aqui com amigos, com irmãos, é porque o Senhor é um Deus de tremenda misericórdia. Eu quero Te louvar, Jesus, e eu quero reconhecer que o Senhor é Deus sobre a nossa vida. E assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.